Oi, tudo certo por aí? Continuando a nossa saga dentro da bioquímica, hoje a gente vai falar dos carboidratos, um grupo de compostos orgânicos bem importante, principalmente para fornecimento de energia, mas para algumas coisinhas mais. Vamos lá? Então tá. Falando em compostos orgânicos, então o primeiro grupo que a gente vai estudar hoje são os carboidratos, que também são chamados de oses, tá? Você vai ver que é muito comum terminar as terminações dos carboidratos terminar com ose, por exemplo, glicose, sacarose, frutose, celulose, tá? Não é uma regra, nem todos precisam dessa terminação, mas essa terminação ose é um indicativo de que faz parte dos carboidratos. Certo? Eles podem aparecer nas questões de vestibular também com outros nomes, aí você precisa estar ligadinho. Pode aparecer como glicídio, hidrato de carbono ou açúcares. E esse nome hidrato de carbono e carboidrato, gente, ele tem muito a ver com a composição dessas moléculas. Elas são carbonos hidratados. Então tem carbono e água junto. Não é que esteja carbono e água separado, mas é que a proporção, a gente vai ver lá pra frente, um carbono para uma molécula de água, geralmente. Então por isso esse nome carboidratos, carbonos hidratados, tá certo? Quando a gente fala dos carboidratos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso aqui, né? A gente vê essa primeira imagem, tem banana, batata, aveia, diferentes produtos de origem vegetal, que pra gente, que é consumidor, é a nossa fonte de energia. Tá? Então, uma das principais funções dos carboidratos é o fornecimento de energia, uma fonte primária. Aqui do lado, professora, que coisa é essa? Um besouro aleatório aqui na aula de carboidratos? Então, além da função energética, a gente também vai falar que os carboidratos podem exercer função estrutural, compondo a carcaça dos seres vivos, não fornecendo energia, mas sim formando estrutura desses seres vivos. Tá? Um exemplo é esse exoesqueleto, essa armadura externa dos artrópodes. Dentro desse grupo nós temos os insetos, como por exemplo aqui, né, o besouro. Essa carcaça é feita de quitina, um carboidrato estrutural. Além disso, quando a gente olha essa célula aqui, a gente vê um monte de marcador, né? Lembra até um coronavírus, mas não é, né, gente? Esse monte de marcador de superfície, tá? Nas células de origem animal, células animais, a gente tem essa camada de receptores acima da membrana que é feita de carboidratos conjugados a outras moléculas, que a gente chama de glicocálides. Então, falou de carboidrato, não esqueça a principal função, mas também das outras. Vamos aprofundar um pouquinho agora aqui, ó. Falando das funções, a gente já viu, nós temos 3, função energética, estrutural e de comunicação celular. Acabou vindo um spoilerzinho aqui, acho que tem um problema no Prezi, mas tá tudo certo, tá? Vamos começar destrinchando cada uma delas. Quando a gente fala de função energética, é porque os carboidratos, eles têm cadeias de carbono conjugadas a hidrogênio que podem ser degradadas, quebradas. E quando elas são quebradas por enzimas específicas, elas liberam a energia que estava contida ali na ligação, que é a energia química, utilizável pelos seres vivos. Em média, gente, cada grama de carboidrato tem cerca de 4 calorias. Isso aqui é aquela mesma coisa que a gente vê lá nos rótulos, né, na tabela nutricional dos alimentos, tá certo? Pensando em função energética, nós temos 2 grupos de carboidratos bem importantes aí. O amido, tá? Que é um carboidrato de reserva vegetal, vamos dar um zoom aqui, ó. É um carboidrato de reserva vegetal e ele armazena carboidratos produzidos na fotossíntese. Então, quando a gente pensa nos organismos produtores, tá? Por exemplo, plantas, algas, algumas bactérias, como as cianobactérias, esses organismos são produtores, eles pegam compostos inorgânicos do meio, como por exemplo água e gás carbônico, juntam isso, transformam quimicamente água e gás carbônico usando luz, nesse caso luz solar, tá? E transformam isso em glicose, que é uma molécula altamente energética. Uma parte dessa glicose é usada no metabolismo do próprio ser, para ele se manter vivo, né? Então plantas respiram, algas também, tá? Elas consomem parte dessa energia para se manter vivo, mas o excedente disso é estocado na forma de amido, vai pegando uma glicose, mais outra glicose e vai juntando, tá? Para formar essa reserva energética. Então, olha aqui, quando a gente fala disso, ó, carboidrato mais água, gás carbônico mais água, com uma fonte de energia para transformar quimicamente essas moléculas, a gente tem a formação da glicose e liberação de gás e oxigênio. Então, isso aqui é uma molécula altamente energética, ela tem várias ligações entre átomos e principalmente entre carbono e hidrogênio, o que dá esse alto teor de energia. Esse amido, gente, nada mais é o que a gente come, por exemplo, quando a gente come um pão, uma tapioca, tá? Um cuscuz. Tudo isso que a gente está comendo, a maioria é amido,
tá? Que era um estoque de carboidrato para aquela planta que fez fotossíntese e tinha um excedente. Afinal, ela vai conseguir fazer fotossíntese só durante o dia, né? Quando tiver luz disponível. Durante a noite, ela vai continuar gastando energia para se manter viva, então ela tem que correr nesse amido para acessar essa energia. Tá, beleza, professora. E os animais que não são capazes de produzir a sua glicose, né, a sua matéria orgânica, como é que eles fazem? Eles vão pegar de alguém que já produziu, por isso que nós somos consumidores, heterótrofos, tá? Pegamos de outros seres vivos que já fizeram isso. Na gente, por exemplo, quando a gente comer um pãozinho, a tapioca, cuscuz, um pão de queijo, enfim, o amido que está ali, ele vai entrar no nosso sistema, pegando o ser humano como exemplo, a gente vai digerir parcialmente ali na boca com uma enzima chamada amilase salivar, depois vai para o estômago, onde ele não sofre digestão, e termina essa digestão, essa quebra, lá no intestino delgado, tá? Com outras enzimas. E aí a gente absorve esses carboidratos em formas mais simples. As nossas células usam, por exemplo, como fonte de energia primária a glicose, e o excedente dessa glicose que ficou ali circulante, ela é estimulada, ela é levada, por exemplo, para o fígado e para os músculos, e lá ela é ligada uma na outra e forma o glicogênio, que é uma reserva animal, então uma reserva energética animal. Tá sobrando glicose, vamos estocar, vamos ligar várias glicoses e deixar lá para um momento que seja necessário. Tá, então aqui no fígado, nos músculos, e em que momento seria necessário você estocar você acessar essa reserva de glicose? Pensa aí, durante o dia você está se alimentando ali com uma frequência específica, sei lá, de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, e você vai mantendo os níveis de glicose mais ou menos constantes por conta disso, tá? Com a ajuda de alguns hormônios. Mas quando você está dormindo, que você entra num período de jejum maior, você continua gastando energia para se manter viva, assim como as plantas, né? Mas você, para não baixar o nível de glicose, para não ter uma hipoglicemia, você vai lá no fígado, no músculo, pega aquele glicogênio, degrada e vai liberando a glicose no sangue. Assim a gente consegue manter esses estoques, esses níveis de glicose mais ou menos constantes ao longo do dia. Tá? Quem já teve uma hipoglicemia ou tem problemas de diabetes, uma hiperglicemia, aí sabe que essa alteração no nível de glicose ela é muito problemática no nosso organismo. Tá certo? E quanto que dura, gente, essa reserva? Professora, tem um estoque de glicose no meu fígado, nos meus músculos, quanto tempo isso dura? Uma semana? 10 dias? Não. Dura em média de 6 a 24 horas, dependendo de quanto tempo, de qual é a sua taxa metabólica, se você é bastante ativo, se você não é, tá? Então, aí, em média de 6 a 24 horas. Depois disso, se a gente não tiver uma fonte de glicose, a gente corre lá nos lipídios estocados no tecido adiposo para ser a nossa fonte de energia secundária. Assunto da nossa próxima aula, tá? Então, só de exemplo para a gente ficar com a biologia mais no dia a dia. Se você é daquelas pessoas que acorda e não toma café e vai fazer suas coisas, vai para aula, sei lá, faz um exercício físico, da onde que você está tirando energia para se manter ativo? Do glicogênio que está no seu fígado e no músculo, tá bom? Tá. E os carboidratos de função estrutural? Esses são, que nem a gente falou, eles compõem a estrutura dos seres vivos. Eles não são facilmente quebrados, não tem, a maior parte dos organismos não tem enzima para quebrar, então a gente não consegue liberar, acessar a energia que está entre essas ligações químicas, tá certo? Então, o principal exemplo que nós temos é a celulose, que é o carboidrato mais abundante do planeta Terra, tá? Tá presente nas células vegetais, mais especificamente na parede celular de células vegetais. E essa parede celular, a gente vai ver lá mais pra frente no nosso curso, ela confere rigidez, forma, estrutura. Pensa lá comigo, planta não tem esqueleto, né? Então, cada uma das células com esse reforço de celulose ajuda ela a se manter estruturada, certo? Segundo exemplo que nós temos de carboidratos que compõem estruturas, né, a carcaça dos seres vivos, nós temos a quitina, que a gente viu lá no começo, que compõe o exoesqueleto dos artrópodes, então a carapaça externa, né, desses animais. Eles não têm um esqueleto interno, eles têm uma carapaça, tipo uma armadura externa, e é isso que mantém a forma e a sustentação do corpo deles. De tempos em tempos, como eles vão crescendo, essa carapaça vai ficando pequena, essa armadura, né, não cresce junto, então eles precisam abandonar essa carapaça e sair desse e eles abandonam esse exoesqueleto que é pura quitina, tá? Além disso, nós encontramos quitina também na parede celular dos fungos, então lá nas plantas nós temos parede celular de celulose, nos fungos nós temos parede celular de quitina, um outro carboidrato, e de curiosidade a gente encontra também quitina em fios de sutura, né? Para quem está fazendo esse curso aqui querendo medicina, tá? Quando a gente é suturado com aquelas linhas que a gente não precisa tirar o ponto porque o corpo absorve, geralmente é a quitina que é usada na composição desses fios de sutura.
Além disso, gente, compondo a estrutura de moléculas orgânicas, de outras moléculas orgânicas, nós temos os carboidratos, mais especificamente os açúcares de 5 carbonos, que são as pentoses, como parte integrante dos ácidos nucleicos. Então, quando a gente fala de DNA e RNA, a gente dá um zoom no DNA e no RNA, uma parte deles é composta por carboidratos de 5 carbonos, tá? As pentoses. Então, olha aqui, ó, lá a gente vai estudar mais pra frente que DNA e RNA são moléculas grandes formadas por vários nucleotídeos. E cada nucleotídeo tem um fosfato, um açúcar de 5 carbono, por isso essa pente, né, de 5, e uma base nitrogenada. Então, eu já vi uma questão perguntando, os açúcares são essenciais para a transmissão da informação genética. Aí você olha assim, nada a ver, professor, açúcar é para dar energia. Não, tá? Então toma muito cuidado com isso. Os açúcares estão sim na composição dessas moléculas e são, por isso, essenciais para essa função de transmissão de informação genética. Agora, nossa última função, comunicação celular. As células conversam entre si. Tá? Imagina que onde você estuda, ou antes, né, quando você estudava em escola, você usava um fardamento, um uniforme. As pessoas te olhavam com aquela superfície identificada e sabiam quem você era, né? Geralmente a qual turma você pertencia, enfim, tá? As células também têm essa identificação na superfície, tem esse uniforme, tem esse padrão em cada tipo de célula, tá? É assim que as células sabem, por exemplo, com quem elas trocam informações, com quem elas têm que ficar próximas, é a partir do que tem na superfície das células dela. E geralmente, nas células animais, essa comunicação, ela se dá por meio do glicocálix, que é essa camada de carboidratos conjugados, de receptores. Quer ver um exemplo? Você sabe seu tipo sanguíneo? Seu tipo sanguíneo é A, B, AB, O, pensando em sistema ABO? O meu é A, tá? Então, o que é um tipo sanguíneo A, pensando no sistema BO? A gente tem receptores na superfície das hemácias, aquelas células que transportam gás oxigênio no nosso sangue, os glóbulos vermelhos. Na superfície delas nós temos vários receptores. Um deles, do grupo de receptor é do sistema BO, tá? Então quem tem o receptor tipo A tem o marcador A, do tipo sanguíneo A, desculpe. Quem tem do B tem o marcador tipo B, quem tem a BO tem os dois tipos de marcadores na superfície, e quem é o O ou zero, para o sistema BO não tem nenhum dos dois, nem A nem B, tá certo? Isso aí é carboidrato de superfície. Então, quando você fala do seu tipo sanguíneo, na verdade você está falando de um grupo de carboidratos conjugados na superfície das suas células do sangue, as células vermelhas, tá certo? Um outro exemplo de glicocálix, nós temos aqui, ó, de camada de carboidratos bem espessa, nós temos aqui, ó, uma célula intestinal, tá? Aí você veja aqui, ó, uma não, várias, né? Você veja aqui esse monte de estrutura aqui, ó, acima, tudo isso é feito de carboidrato e serve para várias funções, como proteção, produção de muco, enfim, um monte de coisa. No estômago também a gente tem, seria uma proteção contra o ácido clorídrico, que é liberado ali naquele compartimento. Tá certo? Agora vamos falar de fórmula estrutural. Qual é a composição química dos carboidratos, tá? Os carboidratos, como o próprio nome dele induz a gente a pensar, tá? Deixa a biologia conversar com você. Eles são feitos de carbono, oxigênio e hidrogênio. E olha lá, a proporção em média é que para cada carbono que eu tenho na molécula, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Por isso que eu digo, para cada carbono, uma molécula de água. Carbono hidratado, carboidrato, tá? Então, se eu variar aqui, por exemplo, a quantidade N, que é a quantidade de carbono, é só eu ajustar a fórmula. Se eu quiser saber, por exemplo, um carboidrato com 6 carbonos, eu pego C6, 2 vezes 6, 12, O6. Então, fica C6H12O6, que é a fórmula estrutural, por exemplo, a fórmula molecular da glicose. Vamos falar agora da classificação dos carboidratos, os monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Tá? A primeira coisa que eu quero te contar é que os carboidratos eles são moléculas poliméricas, ou seja, eles são formados pela união de partes menores que se repetem. Então, eu tenho bloquinhos menores de construção e eu vou ligando esses bloquinhos, quanto mais eu ligo, maior é a molécula, tá certo? E uma outra coisa importante, gente, aqui nos carboidratos, toma muito cuidado porque eles podem ser chamados de açúcares, carboidratos, hidratos de carbono, glicídios, a gente já falou isso no início da aula. Mas a questão é que toma cuidado com a ideia de que carboidrato tem que ser doce, tá? Açúcar é doce. Na biologia, açúcar se refere a todo o grupo de carboidrato, inclui celulose, que a gente usa para fazer papel, que está na parede celular das plantas, tá? E não é doce, inclui outros tipos de carboidratos, a quitina, que tem função estrutural também, então tira a associação de que açúcar é só aquele açuquinha de mesa que a gente adoça as coisas. Não, açúcar é carboidrato, sinônimo disso, tá?
Muito cuidado com essa pegadinha no vestibular. Então vamos dar uma olhadinha na classificação quanto à estrutura dos carboidratos. Se eles são moléculas poliméricas, vamos começar do início. Quais são os menores blocos de construção que compõem os carboidratos? E aí a gente já tem uma dica aqui no nome, ó. Mono de um, sacarídeo, sácaro vem também, lembra, né, dos carboidratos. É a menor unidade estrutural dos carboidratos e eles, os principais que nós temos são as hexoses, que são os carboidratos de 6 carbonos. Eu estava apontando pentose e mostrando hexose aqui, né? E as pentoses, carboidratos de 5 carbonos, tá? Com a ribose e a desoxirribose que estão lá no DNA e no RNA. Beleza, gente? A analogia aqui, pra gente entender bem, seria tipo um colar de pérolas. Vocês vão ver repetir isso bastante, mas isso é muito importante, tá? Os carboidratos mais complexos, maiores, são como um colar de pérolas, formados pela união de várias unidades menores, que são as pérolas. Cada pérola, nesse exemplo, seria um monossacarídeo. Quando tem uma pérola só, eu estou falando de um monossacarídeo. Vamos dar uma olhadinha em quais são os principais, tá? Quando a gente fala das hexoses, que são os carboidratos de 6 carbonos, os monossacarídeos de 6 carbonos, o principal exemplo que nós temos é a glicose. É essa molécula aqui, ó, que está sendo oxidada, quebrada, degradada aí no seu organismo, lá na respiração celular, que está liberando ATP, fonte de energia para você se manter vivo, para você prestar atenção nessa aula, entender, fazer o que você quiser, tá certo? É um carboidrato, é uma monossacarídeo de 6 carbonos. Nós temos também, além aqui da glicose, nós temos, vamos ver ali pra frente, a galactose e a frutose, tá? Também nos 6 carbonos. Servem muito para manter, para dar energia para os seres vivos. Quando a gente fala agora aqui das pentoses, são carboidratos de 5 carbonos, monossacarídeos de 5 carbonos, e os principais exemplos são os que compõem DNA e RNA, desoxirribose e ribose. Quando a gente olha, ó, começando daqui, desse carbono, a gente vai numerando. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Tá ali os 5 carbonos. E na posição 2 a gente vê uma diferença da ribose para a desoxirribose. Na ribose nós temos uma hidroxila, OH, e na desoxirribose nós só temos um H, porque eu tirei um oxigênio, tá? Um oxigênio a menos, por isso esse nome. Isso aqui, gente, dá mais estabilidade a molécula. E por isso esse aqui é o açúcar do DNA, que tem que durar muito mais tempo, ser mais estável. E esse outro aqui é o açúcar do RNA. Com esse OH ali, ele fica uma molécula mais instável, que dura menos tempo, que leva uma mensagem temporária, tá bom? Tudo isso a gente vai estudar lá na frente, quando a gente falar de ácidos nucleicos. Tranquilo? Tá, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante também de você lembrar, quando a gente fala da glicose, que é o monossacarídeo de 6 carbonos, essa é a nossa fonte primária de energia, tá? É a molécula que, na forma em que ela se apresenta, já entra na respiração celular para liberar energia, na forma de ATP. Não precisa passar por grandes transformações, então é o jeito mais fácil, digamos assim, de liberar energia, por isso fonte primária. Agora, se eu pegar alguns monossacarídeos e começar a ligar, eu vou ter oligosacarídeos. Ó, quem lembra lá da história, oligo vem de poucos, né? Então, alguns. Então, quando eu ligo alguns sacarídeos, algumas unidades, eu tenho oligosacarídeos. Os principais, tá, que nós temos são os disacarídeos. E ó, deixa a biologia conversar com você. Disacarídeos, 2 monossacarídeos ligados. Mas se eu ligar de 2 até 20, eu estou falando de oligosacarídeos. Acima de 20, a gente já passa para a próxima classificação, tá? Mas os mais comuns que você precisa saber para o vestibular: a sacarose, a maltose e a lactose. E eles são formados pela união de 3 monossacarídeos básicos, tá? A glicose, a galactose e a frutose. Dependendo da combinação 2 a 2 que eu faço, eu vou ter um disacarídeo específico. Então, a sacarose, ó, que a gente chama lá o açúcar de mesa, o açúcar das frutas, geralmente. A gente tem uma glicose mais uma frutose. Por isso, o açúcar das frutas, por causa da frutose. Mas está presente em outros também, tá? Não só nas frutas. Quando a gente fala da maltose, ó, glicose mais glicose forma maltose. Quando eu falo de lactose, que é o açúcar do leite, nós temos glicose mais galactose unidas. Para a gente acessar e usar esses disacarídeos como fonte de energia, a gente precisa quebrar essa ligação aqui e liberar a energia contida nessa molécula, tá? Então, exemplo, quando a gente fala da sacarose, açúcar das frutas, aquele açúcar que a gente usa para fazer bolo, adoçar, comida de maneira geral, tá? É um disacarídeo, que vem lá da cana-de-açúcar, a principal fonte que a gente tem. Já a maltose, glicose mais glicose, lembra? A gente chama isso de açúcar dos cereais, a gente tem muito no malte, no trigo, tá? Que são matéria-primas muito utilizadas para fermentação alcoólica,
que gera cerveja, tá? Então, a fonte de energia para a fermentação é justamente a maltose, na maior parte das vezes, e isso leva à produção, por exemplo, de cervejas. Já a lactose é o açúcar do leite, formada por uma glicose e uma galactose, tá? Então, o açúcar é um tipo de açúcar que a gente vê em alimentos produzidos pelo corpo de mamíferos, lá pela fêmea de mamíferos, como uma forma de nutrir seus filhotes no início da vida, tá bom? Professor, e intolerância à lactose? Né, gente, esse é um assunto que aparece bastante nos vestibulares, né? Intolerância à lactose. Ele não, além do vestibular, ele é um assunto importante pra gente no dia a dia, porque nós temos muitas pessoas com intolerância à lactose. Como é que funciona a intolerância à lactose? Fica um pouquinho desfocado aqui, mas acho que dá pra entender. Gente, no caso da intolerância à lactose, olha comigo, tá? Deixa eu mudar aqui pra gente conversar. Ó, pensa assim, quando eu falo de intolerância à lactose, significa que o que falta na pessoa que tem essa intolerância é a enzima para degradar essa lactose. E a enzima que faz isso é a lactase, tá bom? Então, olha lá, quando a pessoa não tem níveis suficientes de lactase, o que vai acontecer? Quando ela ingere a lactose, que é o açúcar, ela não consegue degradar esse açúcar, esse disacarídeo, e ele passa intacto pela boa parte do trato digestivo e chega lá no intestino, as bactérias, ó, só festinha, degradam essa lactose, fermentam e aí dão aqueles gases, aumento, inchaço, né? Pode dar diarreia, tá? Então, o problema da intolerância à lactose é a falta de lactase, tá certo? Enfim, uma coisa importante, gente, aqui a intolerância à lactose, biologicamente falando, ela é esperada, tá? Por que, professor, que tá falando isso? Porque pensa comigo, o leite que a gente toma, pensando em natureza, tá, gente? Não estamos falando de questão cultural, enfim, social de seres humanos, estamos falando de natureza, de mamíferos em geral, que são animais que fornecem leite aos seus filhotes, tá? A ideia é que a mãe amamente seu filhote nos primeiros meses ou anos de vida, como uma forma de nutrir, de garantir o aporte nutricional desse filhote, que ainda não consegue se alimentar de outras fontes e tudo mais, tá certo? Mas quando eu penso ao longo do tempo, o que vai acontecer? Esses filhotes, naturalmente, eles vão tendo outras fontes alimentares, não é isso? E eles vão deixando de consumir o leite, ou seja, se eles não estão consumindo mais leite, eles não estão consumindo lactose, eles não precisam mais da enzima, então a enzima naturalmente vai parando de ser produzida no nosso organismo, tá? E é por isso que é muito comum que as pessoas ao longo do tempo apresentem intolerância à lactose, porque biologicamente a gente foi programado, digamos assim, né, para não ter essa enzima por longos períodos. É claro que a gente tem variantes dessas genéticas que permitem a produção por mais tempo, tá? Que foram selecionadas de maneira diferencial entre as populações humanas e por isso que em alguns lugares nós temos populações mais tolerantes à lactose, então principalmente quando a gente pensa em Europa e países que, né, com descendência europeia, a gente tem muito tolerância à lactose. É menos frequente as pessoas serem intolerantes, porque o leite ele faz parte da alimentação culturalmente. Agora, quando a gente fala de países orientais, que não tem no leite uma fonte importante de culinária, enfim, não tem o hábito cultural de consumir leite, a gente tem locais, por exemplo, da Ásia, da África, que a gente chega a ter 99% da população intolerante à lactose, tá certo? Mas isso biologicamente é esperado. E, gente, tem exemplos aí, olha, que a gente tem no Brasil até 70% dos brasileiros adultos com algum nível de intolerância à lactose, tá? Então isso é bem importante, isso mostra que isso é um mecanismo biológico normal, natural, tá certo? E esses níveis de intolerância, eles podem ser diferentes, podem ser leves, moderados, graves. E o que eu estava falando antes é que nas farmácias hoje em dia, a gente pode, né, encontrar cápsulas que têm enzima lactase dentro, que é justamente o que falta. Então, a pessoa intolerante toma a cápsula, se alimenta lá com algum produto de origem, né, animal com leite ou derivado do leite e ela consegue fazer a digestão normalmente, tá? Então, é uma alternativa para quem não quer deixar de consumir esse tipo de alimento. Vamos agora para os polissacarídeos, nosso último grupo. Tá? Quando a gente fala polissacarídeos, escuta, muitos. Tenho mais de 20 monossacarídeos ligados ali.
tá? Então a gente diz que são polímeros, moléculas poliméricas, muitas partes que se repetem. Os mais comuns são os polímeros de glicose, quando a gente vai unindo um monte de glicose, tá? E vai gerando moléculas maiores. Exemplos, a celulose, o glicogênio e o amido. A gente já falou antes ali, ó, qual é a diferença básica entre eles. Quando eu olho celulose, amido e glicogênio, todos são macromoléculas, ou seja, são moléculas bem grandonas, formadas por glicoses ligadas entre si. Você veja aqui, ó, a mesma unidade estrutural, mesma pérolazinha aqui. Só que, dependendo da forma como a gente liga essas glicoses, a gente origina diferentes polissacarídeos. Você veja a celulose, que é também chamada de fibra alimentar. Fibra por quê? Porque ela é alongada, as glicoses elas estão uma do ladinho da outra, enfileiradas. Gente, as enzimas que degradam, que sabem retirar glicose, elas vêm das extremidades. Então, você veja que aqui eu tenho poucas extremidades livres, isso retarda o processo de digestão, é difícil retirar a glicose que está presa aqui. Tá? Geralmente quem consegue se alimentar de alimentos com bastante celulose e tirar a energia daqui, por exemplo, ruminantes, cupins, eles têm associações com micro-organismos que produzem enzima celulase, que é uma enzima específica para tirar essa glicose da celulose, tá? Mas a maioria dos organismos, como por exemplo a gente, quando a gente consome produtos de origem vegetal, que são as fibras, né? Que contém as fibras, na verdade, essas fibras elas passam intactas no nosso trato digestório, elas não são digeridas, elas não liberam energia pra gente, mas elas têm um papel importante em aumentar o tamanho do bolo fecal e ajudar no trânsito intestinal, tá? Então tem que comer bastante fibra, beber bastante água para ajudar ela, né, a se solubilizar, e isso ajuda no trânsito intestinal, mas não fornece energia não pra gente. Agora, quando eu falo de amido e glicogênio, você veja que também são formados por união de glicose, mas eles são ramificados. Ou seja, eu tenho várias extremidades livres para que enzimas atuem ali e quebrem a glicose para que ela seja usada como fonte de energia. Então, o amido é produzido pelas plantas e pode ser consumido por animais que degradam, né, essa molécula e liberam as glicoses. E nos animais, como por exemplo seres humanos, a gente pega essas glicoses liberadas e reestrutura, liga de uma outra forma, gerando uma molécula ainda mais ramificada que a gente chama de glicogênio. Então você veja, a unidade estrutural é a mesma, a glicose, mas dependendo da forma que eu ligo, eu tenho diferentes polissacarídeos. Tá certo? E aí, minha gente, ó, acabamos dando um spoilerzinho para a próxima aula. Por aqui a gente encerra, tá? A gente encerra a nossa aula de carboidratos. Espero que você tenha aproveitado. Tá? É um assunto bastante frequente no vestibular, não é tão difícil, você viu que é a aula bem de boinha, né? A gente se vê na próxima aula para falar de lipídios, tá bom? Te aguardo lá, até mais!